like a Hellcat. Fala galera, beleza com vocês? Vocês aí de Santa Catarina, vestibulandos que vão prestar então a UFSC. Preste atenção nessa revisão aqui marota, essa revisão bacana, pensando no vestibular somatório da prova da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma prova que eu adoro por demais. Inscreva-se nesse canal e ative o sininho de notificações para receber novas revisões. Deixe o seu like e olha galera, vamos compartilhar aí com os colegas que vão prestar o vestibular para essa revisão de biologia. Pergunta pro Toide é o seu canal que está começando agora. Muito bem, galera. Questão número 1. O DNA é a molécula biológica responsável pela codificação da informação genética nos seres vivos. Sobre esse assunto, é correto afirmar que... Ok, galera, então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a questão molecular, a biologia molecular, mais especificamente acerca dos ácidos nucleicos, ok? Então, para quem não sabe, a parte molecular, ela vai estudar o nível molecular com foco na função do material genético e os produtos derivados dele, ok? Começando pelo material genético conhecido por DNA, ácido desoxirribonucleico, beleza? O ácido desoxirribonucleico, ou DNA, ele é predominantemente encontrado no núcleo da célula. Lembrando que a célula pode ser procariótica, sem núcleo verdadeiro, ou eucariótica, com núcleo verdadeiro organizado. É formado por um açúcar de 5 carbonos, uma pentose, desoxirribose. E as bases nitrogenadas que formam o DNA são adenina, timina, guanina e citosina. Ela é uma molécula de fita dupla em dupla hélice. Sabemos que a adenina se liga à timina e sabemos que guanina se liga à citosina. Segundo a relação de Chargaff, somando adenina com guanina, dividido por timina mais citosina, a resposta é igual a 1, tratando-se de DNA. Já o RNA é uma molécula de fita simples, onde, ao invés de existir a base nitrogenada timina, existe a uracila. RNA significa ácido ribonucleico e apresenta um açúcar chamado ribose. É uma molécula de fita simples. 3 tipos de RNAs existem: RNA mensageiro, transportador e ribossômico. E para formar o RNA, é necessário que o DNA sofra transcrição com auxílio da enzima RNA polimerase. O dogma da genética trabalha que um gene, uma proteína. Porém, hoje a gente sabe que o gene, ao formar o RNA, pode sofrer o fenômeno de splicing diferenciado e dar origem a várias proteínas, e não mais apenas uma. Sabemos que do DNA para RNA chama transcrição, e do RNA para proteína chama tradução. Na síntese proteica, nós temos o trabalho dos 3 RNAs concomitantemente. O RNA mensageiro, que transporta a mensagem na forma de códons. O RNA ribossômico, que, juntamente com proteínas, formam uma organela conhecida por ribossomo. E o RNA transportador, que vai transportar os aminoácidos. Os aminoácidos se ligam a outros aminoácidos por ligação peptídica no interior do ribossomo. Qual é o papel do ribossomo? Fazer a leitura dos códons que estão no RNA mensageiro. É como se fossem códigos de barras. E esses códigos de barras são lidos por um leitor óptico, que seria o ribossomo. Beleza, galera? Então vamos lá? 01. A molécula de DNA é formada por 2 cadeias caracterizadas por sequências de bases nitrogenadas. Verdadeiro, galera. Um nucleotídeo se liga a outro na mesma fita por ligações chamadas de fosfodiéster. 2. Na molécula de DNA podem existir 8 diferentes tipos de complementação de bases nitrogenadas. Não, galera. 4, né? A com T ou T com A, G com C ou C com G. 8 não. 4. A quantidade de adenina presente em uma das cadeias é exatamente igual à quantidade de timina da cadeia complementar. Verdadeiro, galera. Relação de Chargaff. A com T na mesma proporção em relação ao DNA. 08. Na molécula de DNA podem existir 5 diferentes tipos de bases nitrogenadas? Falso. São 4 diferentes tipos. 16. No processo de mitose, cada molécula de DNA dá origem a 4 moléculas de DNA exatamente iguais. Galera, aqui está um pouco errado. No processo de mitose, nós temos uma célula formando 2 células. E a duplicação do DNA não ocorre na mitose, ela ocorre na fase S da intérfase. Então, na intérfase, cada molécula de DNA, quando se duplica, dá origem a 2 moléculas de DNAs, que por sua vez vão parar nas 2 células ao final da mitose. Aqui a soma deu 5. Questão 2.
Sobre o grupo das araucárias, é correto afirmar que... Ok, galera, vamos abordar uma temática chamada botânica. Isso, botânica a gente divide em grupos vegetais, tecidos embrionários, organologia vegetal e fisiologia vegetal. Agora eu vou me atentar aos grupos vegetais. Beleza, galera? Grupos vegetais. São 4 grupos vegetais: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Nas briófitas nós temos um representante de musgos. Musgos são briófitas, cujo gametófito é duradouro e o esporófito é transitório. Não apresenta vasos condutores de seiva. São avasculares, sem flor, criptógamas, de porte pequeno e sem grão de pólen, portanto, acifonógamas. Não apresentam sementes ainda e são dependentes da água da chuva para a reprodução, de tal forma que o anterozoide só vai fecundar a oosfera na presença de umidade. Pteridófitas. Um representante aqui é a samambaia. Agora, galera, o porte é médio. Esporófito domina o gametófito. São plantas vasculares, com xilema e floema, ou seja, vasos condutores de seiva. São plantas sem flores, criptógamas, e sem grão de pólen, acifonógamas. As samambaias, pertencentes ao grupo das pteridófitas, não apresentam ainda sementes, ok? São umbrófilas, gostam de viver em regiões com pouca luminosidade e muita umidade. São dependentes da água da chuva para a reprodução, portanto, o anterozoide nada em busca da oosfera. Gimnospermas, grupo que agora inaugura semente e também inaugura uma estrutura reprodutiva. Aqui nós temos o pinheiro do Paraná e as sequoias. Sequoias são plantas que atingem uma altura estrondosa, algo em torno de 60, 70 metros de altura. São plantas extremamente grandes. As araucárias atingem aí por volta de 25 metros a 30 metros, ok? Esporófito domina o gametófito. São plantas vasculares, com xilema e floema, cujo seu caule é tronco e a sua raiz é axial pivotante. A estrutura reprodutiva é chamada de estróbilo, também chamado de cone ou pinha. Portanto, são fanerógamas. Apresentam grão de pólen, sifonógamas. Como a sua flor não é atrativa a insetos e aves, o vento poliniza. Polinização essa chamada de anemofilia. O pinhão não é fruto, o pinhão é semente. O grupo mais desenvolvido, angiospermas, produzem frutos. Esporófito é duradouro e gametófito é transitório. Vários portes existem. IP, pau-brasil, são exemplos de angiospermas. São plantas vasculares, com xilema e floema. São plantas com flores, fanerógamas, e com grão de pólen, sifonógamas. Bem como a gimnosperma, as angiospermas são independentes da água da chuva para a reprodução, pois, no grão de pólen, haverá a formação do tubo polínico, que irá conduzir o núcleo espermático, que é o gameta masculino, até a oosfera, que é o gameta feminino, que fica alojada no interior de óvulo. Ok? 01. O grupo das gimnospermas é evolutivamente mais recente do que o grupo das angiospermas? Falso. É o contrário. 2. Ao longo do processo evolutivo das plantas, as gimnospermas apresentaram uma novidade evolutiva em relação aos pteridófitas, a presença de sementes. Correto, galera? 02. 4. Outra novidade importante apresentada pelas gimnospermas em relação ao grupo das pteridófitas ocorre no processo da fecundação. Este, nas gimnospermas, é independente da presença de água no estado líquido. Verdadeiro, galera, pode marcar. 8. As araucárias são plantas monóicas? Não. Araucárias, ou pinheiro do Paraná, são plantas dioicas. Ou seja, existe araucária macho e existe araucária fêmea. Errada a 1. 16. O processo de polinização das gimnospermas é dependente de insetos? Opa, galera, falei que o vento poliniza as gimnospermas, sobretudo a araucária. A anemofilia é o nome desse processo, está errada 16. 32. As coníferas são vegetais que não atingem grandes alturas, com altura média de 10 metros. Não, galera. Aí ele fala assim, com exceção das araucárias. As coníferas, na qual pertence o mesmo grupo das araucárias, são plantas que atingem porte alto. Vejam que as sequoias chegam a 60 metros aí, ou até mais. Ficamos como soma 0,6. Questão 3. Entre os seres vivos que habitam determinado ambiente, podem ser observadas interações biológicas com diferentes tipos de relações. Essas relações podem ser harmônicas ou desarmônicas, entre espécies diferentes ou entre indivíduos da mesma espécie. Sobre essas relações, assinale as proposições corretas. Galera, vamos falar de um tópico de ecologia chamado de
relações ecológicas, ok? Relações ecológicas é um ramo, então, que estuda interações entre os seres vivos. São classificados segundo os tipos: positivas ou harmônicas, negativas ou desarmônicas, intraespecíficas, quando as interações ocorrem entre seres da mesma espécie, ou interespecíficas, quando as interações ocorrem entre espécies diferentes. Vamos começar com as relações harmônicas. Colônia. Relação que ocorre entre seres da mesma espécie, intraespecífica, que, via de regra, crescem por brotamento. Temos como exemplo os corais, na qual pólipos desenvolvem outros pólipos que permanecem grudados no pólipo mãe. Colônia, recife de coral. Temos sociedade, uma relação também intraespecífica entre seres da mesma espécie, mas que não tem uma ligação anatômica entre um indivíduo e outro. Ocorre hierarquia. Vemos então, por exemplo, em abelhas, formigas, vespas e cupins. Mutualismo, relação entre espécies diferentes, interespecífica, onde ambos são favorecidos. Aqui nós temos um líquen, que na verdade é uma associação entre algas e fungos. Os fungos aumentam o estoque de água disponível para as algas. As algas, então, fazem fotossíntese e devolvem ao fungo glicose, que é o alimento, uma vez que o fungo é heterótrofo e a alga é autótrofa. Outro exemplo de mutualismo nós vemos entre bactérias e protozoários que vivem no estômago de ruminantes, que digerem a celulose para eles. Em troca, eles dão um ambiente de proteção e alimentação farta, que é o capim. Temos também um outro exemplo de mutualismo nas chamadas micorrizas, associação entre raízes de plantas e hifas de fungos. O mutualismo se caracteriza por uma relação obrigatória. Protocooperação não é obrigatória. Pássaro palito adentra a boca de crocodilos para fazer a higienização. O pássaro é beneficiado e o crocodilo também. O pássaro sai com, digamos, a refeição feita e o crocodilo tem os seus dentes higienizados. Não é obrigatório. Comensalismo, resto de comida. Vemos entre o peixe-piloto e o tubarão. O tubarão não come esse peixe, pois ele come o resto de comida que sobra na boca de tubarão ou mesmo nas redondezas dele. Lembre-se que o pássaro palito pode realizar comensalismo quando você analisa apenas ele. Ao analisar os dois, seria protocooperação. Tubarão e o peixe-piloto também pode ser considerado protocooperação, mas analisando apenas o peixe-piloto, que é também chamado de rêmora, temos o comensalismo, comendo o resto de comida, resíduo alimentar. Inquilinismo, quando um indivíduo tem moradia em outro indivíduo. O peixe-agulha, ou Phreasfer, vive no interior de pepino do mar, se protegendo. Dessa forma, é uma relação positiva para ele. Agora vamos falar das relações negativas, galera. Canibalismo. Canibalismo é uma relação entre seres da mesma espécie, onde um indivíduo se alimenta de outro. Vemos isso em aracnídeos, por exemplo. Temos também a relação de predatismo, relação de alimentação, bem como canibalismo. Mas predatismo é uma relação interespecífica, entre espécies diferentes. Vemos uma leoa correndo atrás de uma zebra, onde a leoa é o predador e a zebra é a presa. Parasitismo, relação que ocorre entre parasita e hospedeiro. Amensalismo, uma relação onde um indivíduo produz uma substância tóxica a outro. Sabemos que o fungo Penicillium produz uma substância chamada penicilina, que é tóxica para as bactérias. Tanto que a penicilina foi o primeiro antibiótico descoberto. Competição. Relação negativa para ambas as espécies. Pode ser interespecífica entre espécies diferentes ou intraespecífica entre seres da mesma espécie. Vocês vestibulando vão prestar aí então uma prova e concorrer pela vaga. Seria uma competição intraespecífica. Atenção para a competição interespecífica quando duas espécies compartilham o mesmo nicho ecológico. Uma das espécies vai entrar em extinção. Esse é o princípio de competição de Gauss. 01, pessoal. Relações interespecíficas são aquelas estabelecidas entre indivíduos da mesma espécie, não espécies diferentes. 2. O predatismo e o parasitismo são exemplos de relações desarmônicas. Perfeita 02 pode marcar. 4. Colônia é uma associação entre indivíduos da mesma espécie que se mantêm ligados anatomicamente, formando uma unidade estrutural. Correta 04. Lembra de recife de coral. 8. Mutualismo é um tipo de relação desarmônica? Errado, harmônica. 16. A bactéria Mycobacterium tuberculose é um ectoparasita. Errado, galera. Ectoparasita é aqueles parasitas do ambiente de fora do corpo.
Exemplo, mosquitos, sanguessuga. 32. Apesar do predatismo ser uma relação interespecífica desarmônica, ela pode ser benéfica e importante para o controle da população de presas e a manutenção do equilíbrio do ecossistema. Correta, 32, galera. Os predadores têm a sua importância em um ecossistema, controlando a população exagerada de presas. Portanto, aqui nós temos como soma 38. Questão 4. Sobre os vermes do gênero Taenia, assinale as proposições corretas. Vamos falar sobre verminoses. Essa imagem é muito legal, né? Fala sério, eu estou vendo os ganchos ou acúlios encontrados no Scolex da Taenia sólida. Vamos falar de verminoses. Verminoses são doenças parasitárias provocadas por alguns animais, então chamados popularmente de vermes, ok? Nesta questão, está pedindo apenas sobre as verminoses na qual a Taenia está inserida. Assim sendo, a Taenia é um plateuminto, verme de corpo achatado, é um endoparasita. Existe a Taenia solium, cujo hospedeiro intermediário é o porco, e a Taenia saginata, cujo hospedeiro intermediário é a vaca. Ok? Vamos falar da teníase. A teníase é quando alguém adquire o verme adulto que se aloja no intestino. No exemplo aqui eu escolhi a Taenia saginata, pois o hospedeiro aqui é o boi ou a vaca. Como que eu adquiro teníase? Comendo carne mal cozida, crua, contendo cisticerco, que é a forma larval da Taenia, ou pipoquinha. Comendo essa carne do cisticerco, que é a larva, vai dar origem ao animal adulto no intestino, que é a Taenia, que cresce em vários metros. Daí eu tenho o processo de teníase. Essa Taenia no intestino libera pequenos pedaços dela com ovos que vão alojar-se nas fezes. Se essas fezes contaminarem, por exemplo, um gramado, um capim, e a vaca ou o boi tiver acesso a esses ovos, na carne deles teremos o cisticerco, iniciando o ciclo novamente. Para evitar essa doença, saneamento básico para destinar as fezes para o local correto, vigilância sanitária e inspeção de frigorífico, bem como tratar o doente com vermífugos. Só que existe a cisticercose, que é quando a vovó fala que a pessoa tem o verme na cabeça. Nesse caso, ocorre com a Taenia solium, na qual o homem ocupa o lugar do hospedeiro intermediário, que seria o porco, ingerindo os ovos que saíram nas fezes humanas. Esses ovos vão contaminar água ou alimentos. Então, para se evitar a cisticercose, é importante lavar bem as mãos após usar o sanitário, higienizar os alimentos e tratar a água. Saneamento básico é tudo, galera, para a cisticercose. O principal sintoma da cisticercose é quando se instala o cisticerco no cérebro, provocando a chamada neurocisticercose. Ok, galera? Só aqui como dica bônus, a esquistossomose ou barriga d'água também é uma verminose provocada por plateumintos, porém envolve as chamadas lagoas de coceira e um caramujo chamado Bionfalaria. Se nadou e coçou, é porque pegou o quê? Esquistossomose. Como a questão fala da Taenia, vamos lá. 01. A Taenia solium é um asqueuminto? Não, galera, é um plateuminto. Do grupo Tremátoda? Não, grupo Cestoda. 2. A teníase é causada pela ingestão de cisticercos em carne bovina ou suína? Perfeito! Questão 02, correto. Esses cisticercos podem ser conhecidos por pipoquinhas. 4. A Taenia solium não causa a cisticercose humana? Sim, pode causar. Falsa. 4. 8. Higiene pessoal e o saneamento básico são importantes medidas da prevenção das parasitoses causadas por Taenia? Correto, galera. 08. Verdadeiro. 16. A Taenia solium adulta é hermafrodita. Apresenta o corpo segmentado, escólex com 4 ventosas e uma coroa de acúlios, também chamado de ganchos. Os últimos segmentos do seu corpo são cheios de ovos, que ficam encistados no tecido muscular de suínos. Galera, aqui tem só um equívoco bem básico. Os ovos eclodem e geram uma larva chamada de cisticerco, que então fica encistado no tecido muscular de suínos. Então, um errinho aqui banal. 32. A cisticercose humana é ocasionada pela presença da forma larval da Taenia solium e é adquirida pela ingestão de ovos do parasita liberados nas fezes de pessoas infectadas. 32, correta. Questão 5. Com relação à digestão, assinar as proposições verdadeiras. Vamos falar de sistema digestório, pessoal? Simbora. O que é o sistema digestório? Bom, ele é responsável
por quebra de moléculas grandes em moléculas menores. Isso ocorre ao longo do nosso trato digestório. A absorção dessas micromoléculas e fornecimento da matéria-prima para a energia. A digestão é dividida em duas, a digestão mecânica e a digestão química. A mecânica é aquela da trituração, que quebra moléculas em tamanhos menores. Já a química vai quebrar em moléculas microscópicas usando enzimas e sucos, que podem ser gástricos, entéricos ou pancreáticos. Por exemplo, na boca ocorre a digestão mecânica e química. A boca de um adulto, ela contém 32 dentes. Esses dentes vão mastigar o alimento, então transformando em componentes menores. Além disso, na boca encontramos a chamada amilase salivar, ou pitialina, responsável por quebrar a molécula de amido em disacarídeos, geralmente a maltose. O pH da boca é por volta de 6,8 a 7. Os dentes apresentam 3 tecidos: esmalte, dentina e polpa. Depois de você mastigar o alimento, esse bolo alimentar insalivado, ou seja, com a saliva proveniente das glândulas salivares, irá ser deglutido e passará para o esôfago. O esôfago, ele é um ducto, um canal, um tubo que conduz o alimento para o estômago. O estômago é uma bolsa de 1,5 litro, cujo pH é em torno de 1,5 a 2, extremamente ácido. O ácido presente aqui é o ácido clorídrico, que vai transformar uma enzima, pepsinogênio, que é a forma inativa, em pepsina, que é a forma ativa, para digerir proteínas, quando nós encontramos na carne e nos ovos, ok? Este alimento agora, ácido, vai passar para o intestino delgado, formado por duodeno, jejuno e íleo, cujo pH varia entre 8 e 9. Por que o pH do intestino delgado é básico? Por conta da secreção liberada pelo pâncreas. Secreção essa rica em bicarbonato, responsável pela neutralização do ácido clorídrico proveniente do estômago. O papel do intestino delgado é absorver os nutrientes. Logo depois nós temos o intestino grosso, de 1,5 metro, formado por cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide. O intestino grosso é responsável por absorver água e sais. O fígado, galera, é uma glândula muito importante. Fabrica a bile, sais biliares, à base de colesterol endógeno e armazena na vesícula biliar. Qual é o papel da bile? Quebrar as gotas de gorduras grandes em tamanhos menores, facilitando as enzimas como a lipase pancreática. O ânus é o destino final para as fezes. Ao abrir o esfíncter anal, evacuam-se as fezes. As principais enzimas são pitialina, encontrada na boca, digere o amido em maltose. Pepsina, encontrada no estômago, digere proteínas em tamanhos menores, chamados de peptídeos. Tripsina, encontrada no intestino delgado, faz parte da secreção pancreática, atua também em proteínas. E lipase pancreática, digere lipídios em ácido graxo e álcool. Assim sendo, vamos lá. 01. A mastigação, a deglutição e os movimentos peristálticos constituem a digestão química? Não, mecânica. 2. A água e os sais minerais são absorvidos pelo tubo digestivo, sem transformação química? Verdadeira. 2, galera. Água e sais são compostos inorgânicos, não há por que ser digerido, já estão na sua forma mínima. 4. A digestão do amido é rápida e ocorre em 2 momentos, na boca, pela ação da amilase salivar, e no estômago. Não, galera, não é tão rápida assim e não ocorre no estômago, ocorre na boca e no intestino. Falso. 8. A bile não tem enzimas, é verdade, mas apresenta sais biliares. Também é verdade, que emulsificam os lipídios, transformando-se em gotículas menores que facilitam a digestão das gorduras. Correta. 8. 16. Os nutrientes digeridos são absorvidos principalmente no intestino delgado, onde as células epiteliais das vilosidades apresentam expansões digitiformes, as microvilosidades, que aumentam consideravelmente a superfície de absorção dos nutrientes. Correta. 16, eu não falei. No intestino delgado existem dobras chamadas de vilosidades intestinais, formada por células que apresentam mais dobras ainda, as microvilosidades. 32. Pessoas que tiveram sua vesícula biliar extirpada não apresentam dificuldade em digerir lipídios e, por isso, podem fazer uma dieta rica em gorduras. Na verdade, quando você remove a vesícula biliar, o médico recomenda uma ingestão menor de lipídios, de gorduras. A 32 está errada e a soma aqui é 26. Galera, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Curta, compartilha, avisa os colegas, deixa o seu like. Um beijo para vocês e um bom vestibular. Tchau, galera!